A segunda fase da família é estar em Cristo, edificando a sua família em Cristo. Não adianta você fazer a primeira fase casando com alguém, conhecendo alguém, namorando, se relacionando, se a sua família não vai cumprir a segunda fase, que é estar em Cristo. Você lembra o que a gente leu no Salmo 127? Que não adianta nada levantar cedo, trabalhar, procriar, alinhar as coisas, correr atrás, se o dono da casa não edificar a casa, o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalha aqueles que estão na casa, se o dono da casa, o sentinela, o vigia, o guarda de Israel não edificar a casa. Então anota, a primeira fase da família é o casamento, é constituir família. A segunda fase da família é aprender que você precisa edificar a sua família em Deus. Você não vai conseguir ter uma família sólida, passar por uma libertação familiar, se a sua família não estiver em Cristo. Se a base da sua família não for Deus. Se Deus não for a prioridade da sua família. Coloca uma coisa na sua cabeça, irmão. Sozinho você não consegue ter família. Sozinho você não consegue tocar casamento para frente. Sozinho você não consegue edificar nada. Sozinho você não consegue ter sucesso. A sua família precisa estar em Cristo. Tá certo? A terceira fase da família são as conquistas. Tá anotando? Primeira fase da família, casamento. Segunda fase da família, está em Deus. Terceira fase da família, conquista. A conquista, o trabalho, pagar as contas, manter, fazer patrimônio. Vamos ver o que Deus fala sobre patrimônio, sobre conquista? Abre a Bíblia, Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, 9. Deuteronômio 29, versículo 9. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes, os homens destacados, os seus líderes, oficiais e todos os demais homens de Israel. Vou ler a primeira parte do versículo. Sigam fielmente os termos da aliança, para que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem. Escute isso aqui. A vontade de Deus sempre foi do homem e da mulher prosperar. Falando de família, Deus nunca quis que a família vivesse uma vida de sofrimento, de escassez. Não. Deus sempre quis que a família prosperasse. Deus sempre quis que a família fosse edificada, conquistasse, trabalhasse, pagasse as contas, montasse patrimônio. Mas Deuteronômio 29, verso 9, vai deixar bem claro que não tem como a família prosperar se ela não seguir o termo da aliança, seguir a palavra de Deus, irmão. Você casa, você constitui família, mas a sua família ela só vai prosperar se você estiver em Deus. Guarda isso, pelo amor de Deus. Sua família ela só vai caminhar, você só vai conseguir pagar as tuas contas, trabalhar, montar patrimônio se a tua família estiver edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Então coloca, a minha família, ela só vai conseguir conquistar se eu estiver em Deus. Deuteronômio 29, verso 9. A quarta fase da família é o convívio. Eu recebo muito pedido de oração todos os dias, de pessoas que não conseguem conviver. A primeira fase da família é casar, é o casamento, é a aliança. A segunda fase é estar em Cristo. A terceira fase é a conquista, é o trabalho, é montar patrimônio. Mas eu só consigo isso se eu estiver em Cristo. A quarta fase da família é a adaptação do convívio. Adaptação, convívio, aceitação, aceitar os defeitos, os desafios,
conviver com a família, com o cônjuge, com os filhos. E o convívio, ele não é fácil. Você vai casar com uma pessoa totalmente diferente de você. Você vai ter que se adaptar com uma pessoa totalmente diferente de você. Você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa totalmente diferente de você. Mas eu quero ler um verso na Bíblia sobre o convívio. Vamos ver o que Jesus fala sobre o convívio? Abre a Bíblia, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Vamos ver o que a Bíblia fala do convívio? Para você ver o tanto que não é fácil você conviver com alguém. Se você não colocar na sua cabeça que você vai casar, que você vai ter filho, que você vai ter que aprender a conviver, se adaptar, aceitar, defeito, erro, qualidade, você não vai conseguir conviver com ninguém. A maioria das pessoas hoje está largando a família, abandonando os filhos que não conseguem mais conviver. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o convívio? Abre lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Portanto, como meu povo escolhido de Deus santo e amado, revesti-vos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. Vou ler de novo. Suportando uns aos outros. E perdoe as queixas que estiver uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha o que Jesus vai mandar a gente ter, gente. Jesus vai mandar a gente ter, escuta isso aqui. Deus, ele vai mandar a gente ter uma profunda compaixão para com os outros, bondade, humildade, mansidão, paciência. Se você não tiver bondade, paciência, longanimidade, profunda mansidão, compaixão e perdoando, você não tem como conviver, gente. Eu acho engraçado que tem gente que fala pra mim que quer ter família, mas não consegue ter paciência. A pessoa quer ter família, mas não consegue suportar. Irmão, se você estiver achando que você vai ter família e você não vai suportar os outros, você tem que morrer sozinho. Você não pode casar, não. Você não pode ter família. Se você acha que você vai ter família e você não vai ter bondade, humildade, profundeza, mansidão, paciência, aprender a perdoar, então você não pode ter filho, não. Porque seu filho ele vai te ferir todo dia. Seu marido vai te pirraçar, sua mulher vai te pirraçar todo dia. Então, uma das fases mais complicadas da família é o convívio, gente. E Jesus vai mandar nós aprender a conviver. Acima de tudo, porém, revestindo de amor, para que você venha ter o elo perfeito na família. Se você não amar sua família, você não vai conseguir ter elo perfeito, não. Você tem que amar, tá ok? Então anota. Primeira fase da família, o casamento. Segundo, estar em Cristo. Terceiro, conquistas. Quarto, convívio. Vamos lá, quinta fase da família, os filhos.